O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu acaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizerem comigo uma aliança com sacrifícios. E os sacrifícios é o fruto dos lábios que confessam o nome dele. Isso é, quando acontecia um problema, em vez de correr atrás da riqueza do mundo, de ajuda de alguma coisa, clamava a palavra de Deus e confiava nele. E a palavra trabalharia para esta pessoa, que clamasse o nome dele. E com a palavra dele você vencia todos os problemas da vida. E os maiores problemas de nossa vida eram os pecados. E foi para isso que Yahushua veio. Foi para isso que Deus enviou sua palavra. Para derrotar os demônios e nos dar o poder em seu nome. Para pisarmos em serpentes e escorpiões. E ir contra toda a força do inimigo sem sofrer dano algum. Então sempre quando vinha algum problema, quando Satanás vinha tentando derrubar um filho de Deus, o filho de Deus pegava a espada, que é a palavra de Deus, usava a fé, que é o escudo, o entendimento, e ia para cima do inimigo e derrotava ele. Mas aqueles que não tinham a palavra de Deus e nem a verdadeira fé, quando o inimigo vinha, derrubava. E outros andavam prostrados no chão, achando que serviam ao Deus Altíssimo, mas não servia. E aqui o Senhor chamou para juntar os santos dele, que aqui aconteceu o arrebatamento. Só quem tiver na palavra dele, quem tiver em obediência, vai ser salvo, os outros vai ficar. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Se ele é o teu Deus, por que não obedece a ele? Antes fica obedecendo os deuses falsos, fica obedecendo a sua carne, os seus desejos, os seus sentimentos, fica obedecendo o espírito da potestade do ar, que é Samael e os seus anjos. É ele que guia a sua carne para você correr atrás do mundo, para você correr atrás de riquezas, estar sempre com a mente voltada para este mundo. E quando você obedece às suas vontades, seus sentimentos e fica obedecendo os seus pensamentos, você não está fazendo de Deus, o Altíssimo, o teu Deus. Você está fazendo de Samael o seu Deus, porque você está obedecendo a ele. Deus, nós obedecemos a palavra dele. E para obedecer a palavra dele não era segundo E para obedecer a palavra do Altíssimo não é segundo a minha vontade. Ah, estou com vontade de obedecer, então eu vou obedecer. Não estou com vontade de obedecer, então não vou obedecer. Não. O justo viverá pela fé. O justo vive do entendimento. Se o Senhor Deus disse que eu devo tratar bem os meus inimigos, eu não vou esperar uma vontade de tratar bem os meus inimigos. Eu vou fazer o que a palavra ordena e vou tratar bem meus inimigos. Vou perdoar, vou amar meu próximo, vou amar a Deus sobre todas as coisas e vou seguir na palavra dele, independente se a minha carne quer ou não. Porque o reino do céu se conquista à força. E conforme você vai obedecendo à força, a sua inclinação vai saindo da inclinação terrena e vai indo para a inclinação do espírito. E aí, as suas obras da carne é mortificada. E Deus, pelo seu espírito, quando ele começa a dar entendimento, o seu corpo é revivido, é vivificado. E aí você agora tem a natureza do Altíssimo, porque a natureza do Altíssimo está na palavra dele. E quando a palavra dele está no seu coração, isso é, no seu entendimento, aí você está vivo, porque o entendimento é o que conduz o corpo. E se você tem um entendimento do alto, você vai ser obediente a Deus naturalmente. Vai ser da sua natureza fazer as obras de Deus. Mas quando você tem um entendimento mundano, é natural você fazer as obras do mundo, ser pecador. É por isso que você tem que se alimentar da palavra diariamente, muitas vezes, estar sempre alimentando a sua alma com a palavra de Deus, para que o seu entendimento seja renovado. Mas o inimigo, ele não vai ficar botando vontade para você obedecer, para você ler a palavra de Deus. Ele sempre vai colocar os espinhos da vida, as riquezas deste mundo. E aí quando você obedece a sua carne, você fica infrutífero, porque você não está se alimentando da vida eterna, mas está se alimentando da morte eterna. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais.
Porque meu é todo o animal da selva, e todo o gado sobre milhares de montanhas. Isso porque Deus não está preocupado com sacrifícios. Quando o Altíssimo rejeitou o rei Saul como rei sobre Israel, qual foi o aspecto da lei que Saul tinha desobedecido? Nenhum. Ele desobedeceu foi a palavra do Altíssimo, pois ele disse que era para matar todo aquele povo, para matar todos os amalequitas e também matar o gado. Mas o rei Saul foi lá e deixou o rei vivo e poupou o gado. E assim ele desobedeceu a palavra do Senhor, e por ele ter desobedecido a palavra do Senhor, o Senhor o rejeitou. E falou para o profeta Samuel, que a gente deixou os animais vivos para fazer o holocausto. E o profeta Samuel falou, é mais importante obedecer a palavra do Senhor do que sacrificar. Então Deus não está preocupado com sacrifícios. Ficou fazendo 3 dias de jejum. E no 4º dia, ficou obedecendo a ele? Porque o Senhor disse que se um justo cometer pecado, não se fará memória da justiça que ele tem feito. Então é para você estar perante o Senhor todo dia, toda hora. Acorda em espírito, vai dormir em espírito, sempre obedecendo, vigiando e orando, para não cair em tentação. Então ele quer obediência, mais do que todos os holocaustos. Conheço todas as aves dos montes, minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não todiria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Então Deus ele não quer esses sacrifícios, ele quer a sua obediência à palavra dele. Então você tem que ser dirigido pela palavra dele, por isso que é para você ler, para a palavra entrar no seu entendimento e ela fazer parte do seu espírito. E aí o Espírito Santo pega a palavra que é dele e te dá entendimentos para que você também viva e seja guiado por ele. E como você está obedecendo a palavra e sendo guiado pelo Espírito Santo, quem vai te condenar? Como a pessoa vai tropeçar sendo que está sendo guiado pelo Espírito Santo? Mas antes as pessoas ficam fazendo sacrifício porque está sendo guiado pela palavra dos falsos profetas. Pois os falsos profetas não te trazem aqui para as Escrituras, não incentiva você a ler. E quando outros falsos profetas, que são esses anjos caídos, fingem ensinar a ler a palavra, eles fazem como? Fazem com que vocês leiam a palavra pulando. Lê um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho ali, e aí quando lê esses pedacinhos cortados, surge a interpretação e a palavra não se interpreta. Está escrito que a palavra de Deus não tem interpretação particular, mas todos os homens foram inspirados pelo Espírito Santo. E se foi inspirado por ele a falar a palavra de Deus e a escrever as coisas que contém na palavra de Deus, obviamente é ele que vai te dar o entendimento do que ele está falando. Então é para pedir socorro a ele, não é para ficar indo nos falsos profetas, nos pastores, nas teologias e em outras religiões. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Ofereça a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Então você vai confessar a palavra dele e vai obedecer a palavra dele. É disso que o Senhor quer, que você seja obediente a ele. Porque você sendo obediente à palavra dele, você está se purificando da mancha que está na sua alma, do demônio que está na sua alma. Porque com a obediência a sujeira vai saindo e o Espírito de Deus vem. E o Espírito Santo ele não pode habitar num corpo que está sendo pecador. Ou se serve a um Senhor ou a outro. Não tem como servir aos dois ao mesmo tempo. É para servir o Altíssimo. E conforme você vai obedecendo, a palavra dele vai te purificando. E os sacrifícios de louvor não é ficar batendo palma nas 4 paredes, batendo ponto lá. Não, o sacrifício de louvor é você falar a palavra dele. Não ficar pregando para os outros, mas para si mesmo, sempre meditando nela, confessando com a sua boca. Se acontecer alguma situação, por exemplo, alguém falar de doença, que tem ouvido uma doença muito grande, aí você vai falar a palavra de Deus, que Yahushua HaMashiach já tomou sobre si nossas dores e doença. E aí você fica firme na palavra, não acredite na palavra do mundo. Se eles falam que está vindo ladrões aí, é para você fazer um curso de arma, aí você fala a palavra de Deus. Se a casa não for guardada pelo Senhor, em vão vigia o sentinela. Então é a palavra do Senhor que vai te guardar, não é as coisas deste mundo, não é as riquezas deste mundo, é a palavra do Altíssimo. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, como foi dito aqui agora, vem uma aflição, vem Satanás tentando te derrubar,
Aí você invoca a palavra dele e ele vem e te livra do maligno. É assim que você vence os pecados, falando a palavra dele. Satanás vem com alguma acusação, vem querendo botar alguma vontade em você. Aí você usa a palavra de Deus referente à vontade que ele está te colocando, se defende com a palavra de Deus e depois usa a autoridade no nome dele e expulsa esse demônio para ele não vir te derrubar. Porque foi assim que Yahushua fez quando estava no deserto. Veja, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E aí Satanás viu essa oportunidade, o que ele fez? Foi lá e começou a falar para o Senhor: se tu és o Filho de Deus, Satanás já falou isso para mexer com o ego de Yahushua. E depois já falou: manda que essas pedras virem pão. Então Satanás já colocou duas coisas, queria colocar, né? Mexer com o ego do Senhor e fazer ele querer comer o pão, tendo em vista que ele estava 40 dias sem comer. Mas o que Yahushua fez? Ele obedeceu a carne dele? Não. Ele usou a palavra de Deus e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. E Satanás sempre vinha com alguma acusação para fazer com que Yahushua caísse, mas Yahushua era segurado pela palavra de Deus. Sempre que Satanás vinha com alguma coisa para fazer Yahushua cair, Yahushua vinha trazer a palavra de Deus. Então quando Satanás ofereceu as riquezas deste mundo para Yahushua, o que ele falou? Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então veja que sempre que Satanás vinha com alguma coisa para derrubar Yahushua, Yahushua ia lá e derrubava ele com a palavra de Deus. Então, na última tentação que ocorre quando Yahushua estava no deserto, Satanás ele traz a palavra de Deus, exatamente como ele está fazendo com os falsos profetas, os pastores e a teologia, e fala: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha o Satanás citando a palavra de Deus: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guarde. Mas como Yahushua tem conhecimento, porque o Senhor disse, né, o meu povo perece por causa de conhecimento. Aí o que Yahushua fez? E Yahushua respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois o Senhor vai lá e expulsa ele e manda ele embora. Satanás ele vem para te derrubar e só cai as pessoas que não estão edificado na rocha. Estar edificado na rocha é estar edificado na palavra do Senhor. E como é que você vai ficar edificado na rocha se você não vem se alimentar da palavra do Senhor? É por isso que muitas pessoas caem em tentação, porque não está com a palavra do Senhor no seu coração. E aí Satanás vem com as acusações, a pessoa não tem como se defender e acaba caindo. Então é por isso que é para ler, é por isso que é para você estar aqui no azeite, na lâmpada, no Espírito Santo ministra e lendo a palavra de Deus. E assim você vai estar forte e Satanás não vai ter mais poder contra você, pois foi a palavra do Senhor que pisou nele. E com a palavra do Senhor você pisará nele também. E lembrando, pessoal, e com derrubar eu estou dizendo aqui é tirar a pessoa da palavra, fazer com que ela desobedeça a palavra. Isso é cair, isso é derrubar. Ele não vai te tirar da palavra, você vai estar obedecendo ela constantemente, porque quando ele vir com algum ataque, você já vai ter o escudo, que é a palavra do Senhor, e ela também é a espada. Mas ao ímpio diz o Eterno: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Esse daqui é o ímpio, os falsos profetas, porque eles estão lá falando, dizendo que estão falando a palavra do Senhor, mas cadê a obediência? Eles não sabem nem ensinar a obediência a vocês. E muitas pessoas que falam a palavra de Deus não obedecem. E também não adianta saber tudo, não adianta ter a palavra de Deus se não for obedecê-la. Por isso que Paulo fala que o conhecimento incha, mas é o amor que edifica. E o amor é obediência, é ser obediente à palavra do Senhor. Pois ele disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. E guardar a palavra do Senhor é obedecê-la. Isso é guardar. Visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Então essa pessoa aqui, ela está aborrecendo a correção, está aborrecendo ao Senhor, pois ele não está obedecendo. Ele sabe o que é para fazer, mas ele não quer obedecer. Isso é ser ímpio, é entender o que é para fazer, mas não faz. Como a palavra do Senhor diz: aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Então este é o ímpio. E o pecador é aquela pessoa que comete pecado porque não tem conhecimento. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros.
Então essa pessoa aqui, embora ela não esteja cometendo aquele pecado, mas ela fica consentindo com aquele pecado, fica concordando. Aquele que está concordando com o pecado do outro é um ímpio, é um pecador também. Não tem diferença de um ateu, não tem diferença de uma pessoa mundana. É igual. Pois assim foi o que aconteceu com a família de Acã, quando Josué falou para não pegar os espólios da terra de Jericó. Mas esse Acã foi lá, pegou e escondeu na sua tenda. E quando o Senhor revelou para eles lá quem fez esse pecado, tendo visto que não era para ter feito isso, morreu Acã e toda a sua família. Isso porque a família dele não foi denunciar esse pecado. Então quem está acoloiado com alguém que está pecando, está concordando, vai receber a mesma sentença também. Aquele que não é com o Senhor é contra ele. Quem não concorda com o Senhor, quem não obedece o Senhor, concorda com Satanás e vai receber o mesmo castigo que o maligno. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Os falsos profetas, eles soltam as bocas dele para o mal, porque eles não falam a palavra do Senhor. As palavras de vãs filosofia que eles falam lá naquelas congregações, naquelas quatro paredes ali, é fazendo o anjo arrependido que vai lá ouvir eles a terem uma vida mundana, uma vida na carne, a correr para a prosperidade deste mundo, a ter a mente sempre voltada para essa terra. Aí ele faz com que os anjos arrependidos que não têm o conhecimento da palavra, pois não está lendo, a ficar construindo a sua vida material aqui no mundo, perdendo a sua vida, perdendo tempo aqui neste mundo. E aí quando acaba o tempo dessa pobre alma, ela é condenada e só lá no lago de fogo ela percebe o quão boba ela foi por estar correndo atrás das coisas deste mundo, sendo que a palavra estava aqui, junto de ti, na tua boca e no teu coração. Ninguém está impedido de ler a Bíblia, mas como as pessoas não querem vir ler, preferem ouvir o homem, acabam agindo como passarinhos que precisa da mãe para receber o seu alimento. Assenta-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas têm feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu? Mas eu te erguirei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Então as pessoas não têm o conhecimento de quem é Deus, não conhecem a natureza de Deus. Aí como não conhece quem é Deus, acha que Deus é igual a eles. Deus não tem essa natureza pecaminosa, Deus não vive na carne. Quando Yahushua veio aqui na terra, ele não viveu na carne, ele viveu toda a vida dele em espírito. E ele nos ensinou o caminho para vivermos em espírito e em verdade. Mas como as pessoas não se voltam para a palavra e não vêm buscar do Espírito Santo o entendimento, antes vão aos homens, e os lugares onde elas vão procurar a palavra de Deus é com os anjos caídos, acabam aprendendo tudo errado, acabam aprendendo a viver mais afundado na lama, mais afundado no pecado, achando que estão servindo a Deus, mas verdadeiramente estão servindo ao Deus Sol, o Jesus, que é o nome pelo qual Samael, Satanás, se passa por Deus aqui na terra. Por isso que Paulo fala que o anticristo, o homem do pecado, ia se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus. E o trono de Deus não é as quatro paredes. O trono de Deus é você, somos nós. Nós fomos feitos habitação para o Espírito Santo. Mas como as pessoas não lêem a palavra de Deus e não obedecem, o Espírito Santo não vem fazer morada. Aí como as pessoas vão nos falsos profetas, nos pastores ouvir os teólogos, quem se assenta no entendimento dessa pessoa é o espírito do anticristo, por isso que são desobedientes. Por isso que os evangélicos, os católicos, esse meio gospel aí, é uma vergonha, causam blasfêmia ao nome do Senhor. Por isso que tem muitas pessoas que têm raiva desse povo, porque eles falam, mas não obedecem. E não tem como obedecer a palavra do Senhor sem a palavra dele e sem o Espírito Santo. Ele mesmo disse, sem mim nada vocês podem fazer. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor, me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então aqui agora, o Espírito Santo diz,
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não seja como o povo que caiu prostrado no deserto. E por que caíram mortos no deserto? Por causa da desobediência deles. Então hoje, venha ouvir o canal Azeite na Lâmpada, vem ouvir o Espírito Santo Ministra, vem ler a palavra de Deus e obedeça tudo que você aprender. E assim você estará ouvindo a voz do Espírito Santo. E quando ele te incomodar, quando você estiver fazendo alguma coisa que é errada, ele vai te incomodar e para de fazer. Obedeça a ele, obedeça a palavra de Deus. E vá ter uma vida de jejum e oração, pedindo ao Senhor súplicas, para que assim ele tire você da vida de pecado e sua alma seja purificada, e assim você está apto para subir no arrebatamento. Mas aqueles que forem desobedientes, o arrebatamento acontece, não vai subir. Aí vai ver, vai entender, só aí, muitos vão entender, só aí os olhos do entendimento vai ser aberto, e aí vai entender que tudo que correu atrás não serviu para nada, porque o mundo vai acabar, aí cadê o carro? Cadê a casa? Cadê os apartamentos? Não vai servir para nada. As empresas, toda a riqueza não vai servir para absolutamente nada. E aí o único jeito de oferecer sacrifício de louvor ao Altíssimo é quando essa pessoa começar a suplicar por perdão e misericórdia. Aí ele vai enviar os anjos para levar essa pessoa para o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. Aqui vão aprender o caminho para poder glorificar o nome dele, pois vão aprender a ter a palavra de Deus no coração, o entendimento de dar a vida e as promessas, e essa pessoa será um sacrifício e morrerá pela sua fé, em nome do seu Salvador. E aqueles que morrerem sendo fiel serão salvos. E é por isso que o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra está aqui, para que a palavra de Deus que está aqui no canal Azeite na Lâmpada vai fazer com que você consiga dar a sua vida. E o nome do Filho não é Jesus. Jesus Cristo é o nome por qual Satanás se passa por Deus aqui na terra. Pois é nesse nome que muitos daquelas pessoas que estão na congregação pedem por provisões deste mundo. Ora por casamento, carro, casa, um emprego melhor, apartamento, sempre por este nome estão pedindo as coisas deste mundo. E o Deus deste mundo é Satanás. Então esse nome Jesus é dele. Jesus é o nome pelo qual ele se passa por Salvador aqui na terra. E Deus é o nome pelo qual ele se intitula como o Deus Altíssimo, mas ele não é. O nome do Filho é Yahushua HaMashiach, Yahushua, o Messias. Esse é o verdadeiro nome do Filho. E se você morrer pelo esse nome Jesus, você vai estar morrendo pelo nome de Satanás. E Deus não vai aceitar o seu sacrifício, agora que você ouviu. Pois agora você já não é mais cego. E se por orgulho você não aceitar o nome verdadeiro do Filho, o seu pecado permanece. E se você morrer nesse nome agora que sabe a verdade, a sua morte vai ser em vão. Porque o Eterno só aceita o sacrifício no nome de Yahushua, porque é o verdadeiro nome do Filho. E se você negar o nome do Filho já de cara, o Eterno não vai aceitar o seu sacrifício. Vai morrer em vão. E ele já falou aqui, estas coisas tem feito e eu me calei. Muitos pecados que as pessoas fazem, ele está lá calado. E pensavas que eu era tal como tu? Mas eu te culparei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Isso daqui vai acontecer lá no mar de vidro, para os desobedientes, aqueles que não obedeceram a palavra do Senhor e foram condenados. Ele vai colocar todas as palavras dele lá diante de você e elas vão te culpar, porque você não as obedeceu. Mas esse não vai ser o seu caso, pois você está aqui, você vai entender o caminho, vai aceitar o caminho, vai ser salvo pela palavra do Espírito Santo que está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra.